começar a leitura de hoje, ela está dividida. Nós estamos já no livro de 1 Samuel e o restante dos dias de leitura, os 134 dias anteriores a esse, eles estão no YouTube, no canal do YouTube. Tá bem? Hoje nós estamos no livro de 1 Samuel, vamos ler o capítulo 17 e começar o capítulo 18. Também estamos no livro de João, no capítulo 8, versículo 21, vamos ler do 21 ao 30. Salmos 111 e Provérbios, capítulo 15, versículo 11. Nós vamos ler. E é sempre assim, essa é a dinâmica. Um trechinho do Antigo, um trecho do Novo, Salmos e Provérbios. Vamos começar a leitura de hoje. A leitura de hoje começamos em dia 15 de maio, 135 dias, lendo a Bíblia sem pausa. Livro de 1 Samuel, capítulo 17. Continuamos a história de Davi e Saul. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam em Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá. Ali, ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então, do arraial dos filisteus, saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na sua cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: Para que vocês saíram para formar linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem e venham lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: Hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era o mais moço. Só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: Peço que você leve para os seus irmãos uma medida desse trigo tostado e esses 10 pães. Corra e leve isso para seus irmãos no acampamento. Porém, estes 10 queijos leve-os para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu.
como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. E Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram dele, com muito medo, e diziam uns aos outros: Vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento. A casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: O que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: É isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: Por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: O que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: Que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá lutar contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: Você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: Esse seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso, levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. E Davi continuou: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: Não posso andar com isso, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje de pastor, que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi em direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: Será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi e disse mais a Davi: Vem aqui, que eu darei a sua carne às aves do céu e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou.
Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. E aconteceu que, quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, esse se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e, com a sua funda, atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi o derrotou, o filisteu, com uma funda e uma pedra. Ele derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso, Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho, de Saraim até Gate e até Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam os acampamentos deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e levou para Jerusalém. Porém, as armas dele, Davi colocou em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi saindo para encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, aquele jovem é filho de quem? Abner respondeu: Juro pela sua vida, ó rei, que não sei. E o rei disse: Então pergunte de quem esse jovem é filho. Quando Davi voltou, depois de matar o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: Meu jovem, de quem você é filho? Davi respondeu: Sou filho de seu servo Jessé, o belemita. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatã e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatã amava-o como a sua própria alma. Jonatã tirou a capa que vestia e deu a Davi. Deu também sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saía onde quer que Saul o enviava e tinha êxito, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e Davi era estimado por todo o povo e até pelos próprios servos de Saul. João 8, versículo 21. Vamos ler até o 30. Outra vez, Jesus falou dizendo: Eu vou embora, e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: Será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque diz: Para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus lhes disse: Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhes perguntaram: Quem é você? Jesus respondeu: O que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou o que nada faço por mim mesmo, mas
falo como o meu Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Salmos 111, do 1 ao 10. Aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem. Sempre se lembra da sua aliança. Manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são de verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revela a prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Provérbios 15, versículo 11. O mundo dos mortos e o abismo estão expostos diante do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. É isso, galera. Terminamos então o dia 135 de leitura bíblica. Eu vou estar subindo agora esse vídeo lá para o YouTube. Esse livro vai ficar salvo também na Twitch. Beleza? Se eu conseguir fazer isso, né? Se eu peguei a manha de deixar isso salvo. Vai ficar salvo lá. E amanhã tem mais. Tranquilo? Amanhã vamos para o dia 136. Valeu? E seguimos na nossa saga rumo à nossa meta de ler a Bíblia durante todo esse ano. Um pouquinho cada dia. Valeu? Deus abençoe a todos. Um grande abraço e até amanhã.